E aí, pessoal, o timeline tricolor desta segunda-feira com o resultado da reunião na CBF, com um possível Grenal no Maracanã e também as repercussões de outras situações, inclusive no campo policial. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora o recado é da Mais Ágil. Está precisando de uma grana extra nesse momento e tem o FGTS parado? A Mais Ágil é a solução para você. Você vai entrar na descrição do vídeo, conversar com a turma da Mais Ágil, em menos de 24 horas o dinheiro do FGTS parado vai estar na sua conta para você resolver os problemas que precisar. Essa é uma solução principalmente para quem não tem ou não reside nas zonas atacadas pela enchente, que naturalmente tem a opção de entrar via Caixa Federal e ter o FGTS na sua conta. Quem não é daqueles 22 municípios citados pelo governo, vão na Mais Ágil ter um grande parceiro para solucionar esse problema. Entre na descrição e fale com eles. Gente, estou aqui com a timeline tricolor, que obviamente tem muito a ver com a reunião da CBF, que colocou situações, tem também com o Grenal, o possível Grenal no Maracanã, algo que foi discutido também, admitido pelo presidente Alberto Guerra. Vamos discutir aqui, antes de tudo, uma notícia no campo policial, porque uma denúncia anônima fez a Polícia Civil apreender mercadorias que foram furtadas da loja do Grêmio. Vocês lembram que a loja do Grêmio foi saqueada, totalmente saqueada, no início de maio, logo no início da enchente. Vocês lembram das imagens? E agora começou a se correr atrás desses materiais. Os produtos que foram apreendidos hoje foram apreendidos em Cachoeirinha, através da primeira DP de Cachoeirinha, trabalho coordenado pelo delegado André Lobo Anicete, e que conseguiu aí recuperar um material na casa de R$10 mil, ainda com o código de barras, ainda com as etiquetas da loja do Grêmio. Ou seja, começa também a se fazer uma investigação sobre o material que foi saqueado, roubado da loja do Grêmio, e aqui uma situação, né? Todo não foi roubado. Todo o material da loja do Grêmio tem um prejuízo de R$5 milhões. Vamos para a reunião? Vamos. Os clubes da Série A, como a gente havia conversado, mantiveram o calendário, sequer discutiram a questão do rebaixamento, ou seja, o campeonato termina na mesma data. Falamos sobre isso, o Sala hoje falou muito sobre isso. E o que aconteceu ali? Se criou uma ideia de flexibilizar a logística. Troca de mando de campo, situações envolvendo um time viajar e fazer mais de um jogo. Logística. Essa era a discussão e foi isso que a gente basicamente viu, né? Lembrando que estavam na reunião o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, do Inter, Alessandro Barcelos, também o presidente Fábio Pisamiglio, do Juventude, além, claro, do Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que tem sido um lutador na defesa dos seus clubes nesse momento, dos clubes filiados à Federação Gaúcha. O Luciano Oxman se mostrando um guerreiro, né? O Luciano assumiu a presidência da FGF, da Federação Gaúcha, no início da pandemia. De lá para cá ele já enfrentou 2 pancadas e ele segue muito firme, trabalhando muito. Então aqui um ponto também importante para a gente colocar isso. Uma situação que eu acho interessante aqui, que é essa relação da logística. Então os jogos, o calendário ele será muito discutido quase que jogo a jogo, né? E a flexibilização do mando é algo que pode ajudar muito, né? Datas FIFA serão realizadas para recuperar os jogos atrasados. Não a Copa América, sim as datas FIFA que vai fazer isso, né? E a gente sabe que tem algumas aí, começam, por exemplo, por essa agora, que teria 2 jogos, que o próprio viajante vai ser liberado. Então, tem essa situação aí que vai tentar se buscar
a partir daí. Mas o calendário segue igual, o rebaixamento segue igual, e o que está sendo discutido, portanto, a partir de agora é apenas a flexibilização da logística, que nada mais é do que troca de mando, alguma coisa nesse sentido. Vamos a uma discussão que acabou surgindo antes mesmo da reunião. O presidente Alberto Guerra, quando chegava na reunião, foi perguntado sobre uma possível proposta do jogo contra o Internacional, que seria no dia 16 de junho, que não é mais, e seria no dia 23 de junho. Ele vai ser realizado no Rio de Janeiro, no estado do Maracanã. E ele disse, tem uma proposta para que o jogo seja, estamos analisando. O clássico é válido pela 11ª rodada, então atrasou isso. Não foi ainda discutido diretamente, mas fecha com a questão relacionada à logística. Vocês vão entender por quê. Esse jogo era 16 e agora passou para uma semana depois, ou no dia 22, ou no dia 23. Qual é a grande discussão? Esse jogo é mando do Grêmio. Então, para se criar uma isonomia, que é algo que a gente está buscando, que o Grenal de volta no Beira-Rio também seja no local neutro. Então, tu teria um jogo no Maracanã, esse primeiro jogo, e o segundo jogo, o Grenal do retorno, tu faria em algum outro estádio, ou até mesmo no Maracanã também. Essa, para mim, é a discussão, e acho que é importante uma ideia que é defendida de 2 Grenais em campos neutros, sendo que o primeiro, obrigatoriamente, seria no Maracanã. E aqui a gente entra na logística, tá? Esse é o primeiro ponto. O Grêmio joga contra o Flamengo no Maracanã no dia 13 de junho. O jogo do dia 16 seria realizado em Caxias do Sul, contra o Botafogo. Vocês lembram que o Grêmio jogaria na Arena, primeira rodada e tal? Vocês lembram daquilo, a retomada? Pois a tendência é que esse jogo seja trocado para ser jogado no Engenhão, invertendo o mando de campo com o Botafogo. E aí, tu jogaria contra o Flamengo no dia 23 no Maracanã. Então tu sai, tu fica, joga contra o Flamengo, joga contra o Botafogo, vai a Fortaleza, mas tu vai do Rio, tu não vai de Porto Alegre, ou tu não vai do Rio Grande do Sul, e depois tu volta para fazer o enfrentamento contra o Flamengo, contra o Inter, no Maracanã. Seria essa a logística. E aí a inteligência do negócio. O Rio de Janeiro ficaria por 2 semanas sendo a sede do Grêmio, para diminuir a questão envolvendo a logística. Interessante. Vamos ver o que acontece, e aí a partir daí a gente vai avaliando. Hoje tem live, para quem está vendo antes das 9 horas, hoje tem papo de gremista para gremista às 9 horas aqui no canal. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.